Olá pessoal, vamos começar nossa segunda aula da unidade 2, que é a manipulação de variáveis. Nós já vimos na aula anterior que quando um programa é em execução, ele cria vários espaços de memória, onde são colocados seus dados, e em cada espaço desse nós nomeamos esses espaços com os nomes respectivos dos dados que nós desejamos, que é a criação das variáveis. Nossa aula de hoje é trabalhar com essas variáveis dentro do programa, ou seja, como nós podemos, dentro de um programa em C, atribuir valores às variáveis e como nós podemos acessar esses valores no momento que a gente quiser desse programa. Então, como atribuir valor às variáveis? O operador que nós vamos utilizar para atribuir é o operador igual. Esse é o comando de atribuição. Nós normalmente estamos acostumados a utilizar esse operador da matemática e usar esse operador como uma grandeza igual a outra grandeza. Porém, aqui dentro do programa, esse operador vai ser o operador de atribuição. E como ele é usado? Normalmente, ele é usado com o nome da variável à esquerda, e essa variável só pode ser modificada apenas uma vez e sempre vai ficar do lado esquerdo. Depois tem o comando de atribuição e a expressão do lado direito terminado com ponto e vírgula. Essa é a maneira mais simples de você atribuir um valor a uma determinada variável, que corresponde a você colocar aquele valor dentro da memória do computador, naquele espaço onde foi criado a variável para você. O operador igual, então, é o operador de atribuição. Então, cabe a observação novamente ali embaixo. Não devemos ler var igual a 10, mas sim var, que é a variável, recebe 10, recebe o valor 10 dentro da memória. E essa expressão pode ser o quê? A expressão, basicamente, ela pode ser três coisas. Pode ser um valor constante, que pode ser um número ou um caractere, igual nós vimos na aula anterior. Pode ser uma outra variável, que corresponde a você passar o valor da área de memória de uma variável para a outra área de memória da outra variável, ou pode ser uma expressão matemática ou lógica. Pode ter uma expressão ali que deu o resultado de um somatório, ou de uma subtração, ou de uma multiplicação. E essa expressão, ou valor constante, ou uma outra variável, sempre vão ficar do lado direito da expressão. Ponto e vírgula sempre é obrigatório no final de cada instrução do C, e aqui a gente não foge à regra. Alguns exemplos para nós verificarmos essa atribuição. Por exemplo, ali temos a variável raio receber 2,5. Provavelmente a variável raio seria uma variável float, porque está recebendo uma constante 2,5. A área, que foi daquela variável área do primeiro exemplo que nós vimos na aula anterior. É para que aí a expressão já não é um valor constante, ela é uma expressão matemática. Existe uma multiplicação do valor constante 3,1415,9 vezes o raio, ou seja, essa atribuição está acontecendo a partir do valor da variável raio, que dependendo do valor dela, que é o que a gente viu na aula passada, vai se fazer um cálculo, e esse cálculo vai para a variável raio, área. O raio 2 recebe raio, significa que nós estamos passando o valor da variável raio para a variável raio 2. Sexo recebe a letra F maiúscula. Provavelmente sexo é do tipo char, está recebendo a letra F, o caractere F, por estar, entre aspas, simples, dentro da variável sexo. Delta, recebendo o valor de B vezes B menos 4 vezes A vezes C, ou seja, uma expressão que vai ser calculada dependendo dos valores de B, A e C, dependendo do valor final. Esse valor final é que vai ser atribuído a delta. E, obviamente, dígito, provavelmente é uma variável igual à variável sexo no tipo de dado. É uma variável char, que está recebendo o caractere 5 e não o número 5 inteiro ou float para ser calculado. Inicialização de variáveis. Muitas vezes nós precisamos de dar um valor inicial a essa variável. Podemos usar várias formas disso, de fazer essa inicialização. E por que é importante fazer essa inicialização? Então, quando uma variável é declarada, seu valor inicial não é modificado, seu conteúdo não é conhecido.
Então, por isso, a gente diz que essa variável contém um lixo. Por que isso acontece? Porque, provavelmente, naquela área de memória que o seu sistema operacional vai delegar a variável que você criou, provavelmente ele era usado por outro programa e não foi limpa aquela área. Então, existe um lixo, um resíduo dos dados de um outro programa que ali estava sendo usado. Portanto, se você usar essa variável A como está sendo feito dentro do programa, né, aqui quando B recebe A, significa que A não foi inicializada, ela só foi declarada. Então, no espaço aonde ela foi criada, existia um resíduo, um lixo que nós chamamos de memória. E esse lixo vai ser atribuído à variável B porque A não foi inicializada. Então, nesse exemplo, nós temos esse valor imenso naquela área de memória onde A foi designada, que equivaleria a esse valor imenso aqui, que seria 207.982.602, e esse valor é que vai ser atribuído à variável B, porque existia um lixo. Então, nós temos que ter a preocupação imensa de sempre inicializar as nossas variáveis, porque pode dar um erro de lógica muito grande. A inicialização da variável deve ser realizada antes que seu valor apareça em uma expressão ou comando de um programa. Então, antes de você praticamente usar essa variável, você tem que ter um valor inicial para ela, porque ela pode pegar algum lixo de memória, né? Em C, é possível inicializar uma variável em sua declaração. Então, nós poderíamos, se quisermos, ter declarado a variável A e já atribuir um valor 10 para ela, que é o caso do exemplo. Ou a variável setor, que foi declarada como char, e logo na declaração inicializá-la com caractere 1. Assim acontece com as variáveis float element1 e element2, que estão respectivamente sendo inicializadas com 0 e 1. E repare que na última declaração nós temos 3 variáveis inteiras, x, y, z, e que estão sendo declaradas nesse momento. Porém, a primeira variável, x, está sendo inicializada com 5, a z está sendo inicializada com 20, só que a y não foi inicializada, o que equivale a dizer que y provavelmente tem um lixo de memória lá dentro. Então, não podemos esquecer, né, de inicializar o valor de uma variável, porque senão vai dar um erro lógico, que é muito comum e difícil de ser detectado. Então, é uma observação importante quando formos trabalhar com variáveis. A variável é declarada sem que seu valor seja explicitamente inicializado. O valor da variável, então, é desconhecido. Então, provavelmente, a gente vai usar essa variável com um erro muito ruim, muito grande, ou um erro não detectável, difícil de detectar. Por exemplo, nós temos a variável float x, y, z. O x é a única variável que, logo depois da declaração, foi inicializada com 1. Mas logo estamos somando o valor de x, que é 1, com o valor de y, que não tem nenhum valor pertencente a ele, porque ela não foi inicializada. Então, provavelmente tem um lixo muito grande. O valor de z vai ser um valor que a gente talvez não gostaria de que ele tivesse, ou não queria que ele tivesse, e aí dá um erro que é difícil da gente poder detectar, e a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Com isso, passamos às expressões. Expressões é combinação de variáveis, constantes e operadores que, quando avaliada, resultam em um valor. Isso é simples, já vimos exemplos em que, igual o exemplo do raio, onde a gente tinha 3.14 vezes raio vezes raio. Isso é uma expressão aritmética. Nós temos expressões lógicas, vamos ter expressões relacionais. Então, existem duas expressões básicas, as expressões aritméticas e as expressões lógicas. As expressões aritméticas vão resultar em um número, ou inteiro ou real, e as expressões lógicas sempre um valor verdadeiro ou falso, que nós vamos ver que esses valores normalmente é o valor 0, falso ou 1, no caso da linguagem C. Então, vamos termos as variáveis a, base, altura, divisor, x1 e x2. Repare no exemplo do lado esquerdo que temos 10, que é uma constante. A mais 15 já é uma expressão matemática, que nós estamos combinando uma variável com uma constante. Embaixo é outra expressão matemática, base vezes altura, onde está tendo a multiplicação de duas variáveis, base vezes altura, que o valor vai ser dependente do valor da base da altura que tivermos. 90 dividido por 4, que é uma expressão matemática, só que entre constantes. Também é uma expressão matemática válida. 3.065 é uma outra constante real.
189 mod divisor, que é um operador matemático, que nós vamos ver mais à frente, que ele nos dá o resto da divisão entre 189 e o valor da variável divisor. E na última expressão, x1 menos 5 vezes x2, uma expressão matemática que depende dos valores de x1 e de x2. São todas expressões matemáticas, aritméticas. Sempre todas essas expressões vão resultar em um número, seja ele real ou seja ele inteiro. No caso do 189 mod divisor, que é o resto da divisão, a variável divisor ela é uma variável que tem que ser inteira, porque esse operador, mais à frente nós vamos ver, ele sempre é aplicado em duas grandezas inteiras. Então, nós temos os operadores unários, né, que é o sinal negativo, onde nós podemos mudar os valores de uma constante ou de uma variável, mudar o sinal. Os binários, que são sempre aplicados entre duas grandezas, duas variáveis, ou duas constantes, uma variável ou uma constante. E nós temos os operadores comuns, que nós já estamos acostumados à matemática, que é adição, subtração, multiplicação, que é um asterisco, não é um x, e a divisão, que é uma barrinha. E temos o módulo, ou mod, que é o resto da divisão entre dois números, que é uma operação, como vocês estão vendo, na opção aqui, que é a operação não definida para números reais. A gente tem que ter o cuidado para isso. Então, para A igual a 5 e B igual a 5.0, se a gente colocar o sinal negativo, que é o operador unário, vai virar menos 5 e o menos B menos 5.0. E embaixo, todas as operações aplicadas a 5 e a 5.0 vão ser feitas de acordo com o que a gente está acostumado com a matemática. A mais 2 vai dar 7, o B, que é 5.0 mais 2.0, vai dar 7.0. E isso é uma observação importante em relação aos tipos que nós estamos adotando no C. Subtração, a multiplicação, todos eles vão manter as operações sem nenhuma particularidade da matemática. Com exceção do módulo, repare que o módulo nós temos A módulo 2 ou mod 2 vai dar 1, porque o A vale 5. 5 dividido por 2, o resto vai dar 1. Então, por isso que ele está dando o valor 1. É importante a gente observar esse operador que nós vamos usar muito nos nossos exercícios. Algumas operações aritméticas mais complexas, nós temos funções, que são operações ou comandos já pré-definidos na linguagem C, e que elas podem ser usadas dentro dos nossos programas. Nós vamos ver com mais detalhes na unidade 3 sobre funções, mas essas funções são funções que nós podemos usar livremente nos nossos programas. Por exemplo, poll, ele me dá o resultado da potência da variável base ao quadrado, mas eu poderia trocar essa variável base com qualquer valor, que é a base da potência, e o segundo membro é a potência propriamente dita. No caso aqui é 2, mas poderia ser 3, 4, 5 e assim sucessivamente. SQRT me dá a raiz quadrada de um número. Nesse caso eu coloquei 16, então ele vai me dar a raiz quadrada de 16, que é 4. Seno, cosseno, posso combinar várias expressões como seno vezes o cosseno de um outro número. Um número absoluto que me dá um módulo, um número em módulo de um número passado para essa função. Então são funções que podemos utilizar e que também resultam em um número e podem ser combinadas em expressões aritméticas. Nas expressões lógicas, elas envolvem os operadores relacionais. São operadores que, quando combinados entre duas grandezas, só me dá dois tipos de resultado. Ou me dá falso ou me dá verdadeiro. Não vai me dar um número qualquer que ele seja. Então, quando combinamos dois operadores com os operadores relacionais, onde queremos combinar se uma grandeza é igual a outra, nesse caso, repare que nós vamos usar o operador igual para comparação, porque a gente viu que um igual é de atribuição. Diferente é uma exclamação e um sinal de igual junto. Se você olhar para o seu teclado, você vai ver que você não vai conseguir fazer o comando diferente que nós normalmente usamos na matemática, que é o sinal de igual cortado. Então, o diferente na linguagem C é uma exclamação e um igual. Temos o menor e igual. Fazemos esse sinal, esse operador, do jeito que falamos, menor e igual, maior, maior ou igual.
Não temos também, se você olhar no teclado, nenhum sinal menor ou igual com aquele igual embaixo do sinal menor ou do maior. Então, para nós fazermos esse símbolo, a gente digita dessa forma. Temos os operadores lógicos, quando nós vamos juntar duas expressões lógicas com a conjunção e ou com a conjunção ou, e o operador de negação, quando a gente muda o sinal lógico. Nós vamos ver esses sinais, esses operadores em ação mais à frente. Sempre resulta no verdadeiro ou falso, o resultado, e serão abordadas mais detalhadamente na introdução de estruturas condicionais. Então, quando formos ver a unidade 4, que é estruturas condicionais, vamos ver os operadores em ação. Para avaliarmos as expressões, na verdade, definirmos uma prioridade para a execução das operações de uma expressão, nós usamos os parênteses, que é o que normalmente a gente usa na matemática, para definir qual operação vai ser feita primeiro, para depois ser feita uma segunda operação, numa operação matemática, ou até numa avaliação de uma expressão lógica, né? Sempre existe uma ordem nas expressões aritméticas. Nós seguimos a ordem. Primeiro são as funções que são feitas, depois a multiplicação e depois a divisão, depois a adição e a subtração. Essa já é a ordem que é feita a avaliação da expressão pelo computador, caso você não use parênteses, caso a expressão seja íntegra. Então essa ordem ela primeiro vai ser feita. Depois temos as expressões lógicas relacionais, e nessas expressões lógicas primeiro vem a negação, que é uma interrogação, a exclamação, depois vem as conjunções e disjunções. Sempre da esquerda para a direita quando houver indeterminações, ou seja, quando nós não definimos a ordem de prioridade. Então, na dúvida, usa sempre parênteses em suas expressões. Como um exercício final de nossa aula, vamos declarar as variáveis a e b inteiras, float, x e y. E vamos indicar quais as opções abaixo são expressões válidas. A primeira é uma expressão válida? Não é uma expressão válida. Ela não é porque nós temos uma expressão do lado esquerdo e o valor do lado direito. Normalmente isso na matemática é válido, mas na programação a gente viu que as expressões elas sempre têm que estar do lado direito e do lado esquerdo somente é uma variável, que é o caso da nossa segunda expressão. A nossa segunda expressão, então, ela está correta, porque do lado esquerdo tem uma variável, do lado direito tem uma expressão lógica que está sendo aplicado um operador módulo, entre dois números inteiros. Então, não só a expressão está correta, como ela está no lado correto da expressão. E a variável a, que também é uma variável inteira, está no seu lado correto. A terceira expressão também está correta. Repare que x é float, variável, está do lado esquerdo, só pode do lado esquerdo ter variável. E do lado direito tem uma expressão entre um número float, que é o y, e entre uma grandeza inteira, que é a variável a. O resultado de um float com um inteiro dá um float, e isso a gente está colocando na variável x, portanto ela está correta. Nas duas próximas expressões, a quarta expressão, que é o y, recebe x módulo y, está errado porque o x e o y eles são variáveis em float, e esse operador módulo não pode ser aplicado a um float. E a quinta expressão ela tem um número 2, uma constante 2 do lado esquerdo. Sabemos que variável não pode ter nomes de variáveis como números. Então, ela está do lado esquerdo como uma variável, como se fosse nomeada como número. Está errado. A sexta expressão ela está corretíssima. Nós temos uma variável b, que está recebendo um a mais b menos a. Na verdade, a gente poderia cortar o a com o a e sobraria b. E o b dividido por 3. Repara que o b dividido por 3, independente do valor de b, sempre vai dar um valor inteiro que está sendo colocado dentro do valor de b. A próxima expressão, que é a sétima expressão, também está correta. Eu defini ordem de prioridade. Então, como aconteceu na expressão anterior, nós definimos que primeiro íamos somar A com B, depois diminuir com A, para depois dividir com 3. Na sétima expressão, que também está correta em sua expressão, a gente está primeiro definindo A mais B,
que vai ser feito primeiro esse cálculo, para depois diminuir com o resultado de A dividido por 3. Então, o resultado da expressão, da sexta expressão, apesar de ter envolvido as mesmas variáveis na mesma ordem, vão dar resultados diferentes, porque eu defini ordens de prioridades diferentes. A oitava expressão também está correta, estamos usando uma função sqrt em cima de y, vezes 7, e esse resultado, que vai ser um resultado, pode ser um resultado float, nós estamos colocando em x. A penúltima expressão está errada, porque nós estamos usando uma expressão do lado esquerdo, não é o caso, e a última está correta, nós estamos usando, então, uma expressão, a variável do lado esquerdo, que é o y, e a expressão do lado direito. Primeiro, ele vai definir, então, o resultado como ordem de prioridade, não existe parênteses na última expressão. Primeiro, ele vai fazer o resultado da função, pou de x por 3, ou seja, vai calcular a potência de x elevado a 3. E depois disso é que ele vai calcular a multiplicação de x vezes x e diminuir. Então, mas as expressões, nesse caso, são válidas. A questão ali seria só definir a ordem de prioridade, que seria importante para ele fazer esse. Portanto, finalizamos nossa segunda aula da unidade 2, que é a manipulação de variáveis. Próxima aula, iremos ver impressão de mensagem na tela, que é o nosso comando printf.